Recentemente, o Supremo Tribunal Federal validou a possibilidade de bancos tomarem imóveis em processo de financiamento com acúmulo de dívidas sem precisar acionar a Justiça. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a decisão. Em quais situações a retomada do imóvel com pagamento atrasado é possível e quais os impactos no mercado imobiliário. E também no comportamento dos devedores. Vamos ver antes o que a nossa Constituição diz sobre o tema. A Carta Magna assegura a todos no âmbito judicial e administrativo a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Sobre o tema, eu converso agora com Jordana Carneiro, advogada de Direito Imobiliário, e também com Isley Simões Dutra de Oliveira, advogado de Direito do Consumidor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. E antes de começar a nossa conversa, eu convido a todos a assistirem a uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça. Na prática, o plenário manteve a lei como é hoje, ou seja, permite que o banco ou qualquer instituição financeira possa tomar sem decisão judicial aquele imóvel que está sendo financiado e que está com o pagamento das parcelas em atraso. A norma é de 1997 e foi editada para facilitar as operações no sistema financeiro imobiliário, já que tudo é feito no cartório. O caso chegou ao Supremo porque um devedor de São Paulo entrou na Justiça contra a Caixa Econômica Federal. Ele alegava que a retomada do imóvel sem a participação do judiciário violava os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Prevaleceu o voto do relator ministro Luiz Fux. Primeiramente, ele destacou que esse tipo de contrato permitiu um crescimento no mercado imobiliário do Brasil. Por fim, Fux entendeu que a lei não fere a Constituição, já que o devedor pode entrar na Justiça para contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Por todas essas razões econômicas e socialmente situadas, verifica-se a constitucionalidade da possibilidade de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sem que a medida legislativa viole os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça e das demais garantias processuais constitucionais aqui, como foram demonstrados. Em síntese, eu reafirmo a constitucionalidade do procedimento da lei para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em contratos de mútuo. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin divergiram do relator. Para eles, a norma fere o direito à moradia. Esse procedimento, que confere poderes excepcionais a uma das partes do negócio jurídico, restringe de forma desproporcional o âmbito de proteção do direito fundamental à moradia. O caso tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão vai servir de parâmetros para casos semelhantes em outros tribunais. Doutora Jordana, sobre essa decisão, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que são os contratos imobiliários com base na alienação fiduciária. Olá. Então, os contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária é quando o próprio imóvel ele fica em garantia e com a propriedade da instituição financeira, enquanto o devedor mutuário, fiduciário, está pagando as prestações. Ao final, quitadas as prestações, ele adquire a propriedade do bem. Isso geralmente acontece nos contratos ou é um tipo de contrato que é usado ocasionalmente? É um contrato mais específico para a questão de financiamentos imobiliários, que tem um fomento do governo com taxas mais baixas, até para validar e fomentar a questão da moradia, a prazos mais longos, Então, em razão disso, que a garantia a alienação fiduciária, que isso indiretamente, vai dar maior segurança para as instituições financeiras. Doutor Isley, nesse caso, geralmente as cláusulas estão claras ou o consumidor é pego de surpresa às vezes? Saudações a todos. Bom, é muito importante ressaltar que o consumidor ele precisa ler todo aquele contrato. Muitas vezes o contrato de alienação fiduciária, de financiamento por meio da alienação fiduciária, ele é um contrato bastante extenso e tem alguns termos técnicos. O consumidor, naquele desejo, naquele afã de realizar muitas vezes o sonho da primeira casa própria, ele acaba deixando de lado algumas cautelas. Então,
o artigo 6º, dentre as garantias do consumidor, traz lá o direito das regras claras, estabelecidas e muito bem colocadas para ele. Só que muitas vezes o contrato é extenso, o consumidor, naquela emoção de adquirir a casa própria, acaba não sanando todas as suas dúvidas sobre os significados daquelas cláusulas e daquelas consequências ali estabelecidas na hipótese de inadimplência. E aí, assinou o contrato, depois descobriu que era diferente do que pensava. O consumidor tem o que fazer? Sim, sim, perfeitamente. É importante destacar que o que o Supremo fez com esta decisão não foi autorizar a retomada, ele só validou aquilo que já estava previsto desde 1997 pela Lei 9.514. Ele só validou, ele só confirmou o que ali constava, né? Mas não quer dizer necessariamente que todas as cláusulas previstas em contratos são válidas e não são passíveis de discussão. Todas aquelas cláusulas relativas a juros abusivos, informações claras ali sobre capitalização mensal, juros efetivos, todas aquelas informações, elas permanecem válidas e caso o consumidor se sinta prejudicado ou tenha sido prejudicado, ele continua sim tendo à sua disposição a via judicial para rever e até anular algumas dessas cláusulas. Então vamos falar, doutora Giordana, o que mudou na prática, já que essa lei já existia antes? Efetivamente, na prática, os procedimentos continuam os mesmos, continuarão os mesmos, né? Desde a edição da lei que vem se praticando as instituições financeiras. O que ocorreu é, perante o Poder Judiciário, a confirmação, a validade da constitucionalidade da lei que instituiu a alienação fiduciária, que é esse meio de garantia e, consequentemente, a execução de forma extrajudicial, sem passar pelo crivo do Poder Judiciário na cobrança das prestações inadimplidas. Então, que gera diretamente a diminuição das demandas, né, de todo o país e minimizando, assim, os custos, né, e desse tipo de contrato e ensejando uma celeridade maior, né, para evitar a inadimplência e um índice maior de financiamentos imobiliários perante as instituições financeiras. Agora, mesmo em caso de dívida, o consumidor tem que ser avisado antes do imóvel ser retomado, né, doutor Isley? Sim, a Lei 9.514, ela prevê alguns procedimentos antes de haver a chamada consolidação da propriedade em favor do agente financeiro, né? O consumidor ele precisa ser notificado previamente para que tenha a oportunidade de purgar a mora, de extinguir aquele débito, de saldar aquele saldo devedor. Bom, e sobre isso, nós recebemos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Quais os direitos da pessoa que está com as parcelas do imóvel atrasadas? Doutor Isley, algum direito aí, além dos que eu já falou, né, de ser avisado previamente? A situação da inadimplência, seja ela por qualquer motivo, perdeu o emprego ou assumiu outras obrigações, elas não invalidam os direitos do consumidor, principalmente a informação clara, a proteção contra cobranças vexatórias e todas aquelas outras proteções, né, que o consumidor tem a seu favor, né? E agora, recentemente, tivemos a lei do endividamento, que ele pode, dependendo da situação dele, se valer daquilo ali para sanar aquela dívida e permanecer com o seu imóvel, né, e resolver a inadimplência. E tem um devido processo legal aí que as instituições financeiras têm que atender para poder fazer a retomada desse imóvel, né, doutora Giordana? Sim, a lei que instituiu a alienação fiduciária, ela é clara em seus artigos, que vai dos artigos 22 a 33, que ali estão todos os prazos, as condições, né, como é o procedimento, através de notificação, né, no prazo, concedendo o prazo para a purga da mora, tendo preferência, no caso, não purgando a mora, até antes da verbação, da consolidação da propriedade, o mutuário ele tem o direito de purgar a mora e, havendo a iniciativa para o leilão, ele tem preferência na aquisição. Então, tem algumas garantias para remir e evitar, de fato, a perda do imóvel pelo mutuário.
E só para quem é leigo como eu no assunto, purgar a mora, significa o quê, doutora Pagar Jordana? a dívida. Ah, sim. E que até para evitar a consolidação, o cartório de registro de imóveis notifica o mutuário com a planilha discriminada de todas as prestações que estão em aberto e que ele tem que pagar até a data do pagamento todas as parcelas que se vencerem, né, no curso desse período, e assim evitar a consolidação da propriedade. Foi retomado o imóvel, já não purgou a mora, não pagou as dívidas que existiam ali. Tem alguma possibilidade desse proprietário ou dessa pessoa que estava tentando comprar o imóvel readquirir esse bem? Ele pode até participar do leilão. Ele tem preferência. Ele tem preferência, né, na aquisição do leilão, né? Mas se ele não adquirir, se ele não ofertar uma proposta que seja igual à outra, ele não vai conseguir retomar, não vai conseguir readquirir. Então... Para participar do leilão, ele tem que quitar a dívida dele anterior ou não? Não, ele tem preferência na ordem. Ele tem que quitar todas as despesas, inclusive condomínio, IPTU. Então, na verdade, ele tem essa última chance, mas ele tem que pagar todas essas despesas dentro ou seja, pagar a dívida, remir a dívida integralmente. E esse é um processo que costuma ser ágil, andar rápido, essa questão entre ser decretada ali que tem uma dívida que não é paga, que vai ser retomado o imóvel, até a retomada desse imóvel, é um processo que costuma ser rápido? As instituições financeiras hoje, a partir da terceira prestação, já está, né, encaminhando para o cartório de registro de imóveis ou protesto para notificar e realmente é célere. Uma diferença muito grande, né, em relação à sistemática anterior, que era do decreto 70, lá na época da hipoteca, que o financiamento imobiliário se valia, né, da garantia por meio da hipoteca. A 9514, quando ela introduziu a alienação fiduciária, foi um divisor de águas na celeridade justamente do processo, né? Então, é um processo de retomada da hipoteca que demorava ali anos, talvez décadas. Dependendo de qual tribunal, né? Dependendo do tribunal, hoje com a alienação fiduciária já sai liminar, já é muito rápido. Então o consumidor ele precisa realmente... Ler bem, né? Como o senhor já falou. Bem, né? Assim, o consumidor ele precisa entender as consequências do inadimplemento. Eu digo sempre, não deixe atrasar mais de 3 parcelas, né? Apesar de não ter uma data, assim, de quando poderá executar, já é de praxe no mercado da maioria dos bancos e instituições financeiras de executar a partir da terceira parcela inadimplida. Bom, e nós vamos continuar daqui a pouquinho nessa nossa missão aqui de informar o consumidor. O artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que validou a possibilidade de bancos tomarem imóveis em processo de financiamento, com acúmulo de dívidas, sem precisar acionar a Justiça. Sobre o tema, eu continuo conversando com Jordana Carneiro, advogada de Direito Imobiliário, e também com Isley Simões Dutra de Oliveira, advogado de Direito do Consumidor. Doutora Jordana, como é definido o tipo de financiamento que vai ser usado na aquisição daquele imóvel? É a própria construtora ou o governo quando está fazendo? Como são as regras? Então, nessa questão de financiamento imobiliário, né, geralmente as instituições financeiras, então a prática do mercado é a garantia real de alienação até que se pague as prestações, né? Então, a posse é do mutuário, do consumidor, né, que faz a aquisição, o empréstimo, né, para o financiamento imobiliário do imóvel, e o imóvel fica de propriedade da instituição financeira até que ele quite o financiamento. E hoje, doutor Isley, com essa questão da portabilidade do crédito, o mutuário também pode escolher mudar de instituição se os juros daquela estiverem muito alto, renegociar a dívida?
Sim, a portabilidade de crédito hoje permite, né, você portar o financiamento, não só o financiamento imobiliário, né, mas até financiamento de veículos, enfim. É importante só se atentar que o consumidor precisa estar em dia com todas as parcelas, todas as obrigações, não podem haver pendências, né, e estar com o nome limpo perante as instituições de proteção ao crédito, porque a instituição de destino ela vai fazer aquela mesma avaliação de crédito para conceder uma taxa ali às vezes mais vantajosa. Então é importante ele estar com tudo em dia, tá? Para poder fazer a portabilidade, mas não necessariamente ele vai poder portar, tem que olhar tipo de financiamento, tipo de recurso, a origem do recurso, porque, por exemplo, o financiamento da Caixa, ele tem recursos de origem do SFH, então tem algumas limitações, né, pela origem do recurso, pelas características, que vão, de repente, causar algum entrave, algum empecilho. Então, o consumidor precisa se informar previamente antes de fazer a sua escolha. E essa questão que acontece muito da gente ver, vende imóvel com saldo, devedor, isso é legal? Sim, é legal, né? Vende-se o ágio, né? Agora é importante ressaltar que para que isso seja válido, o credor precisa autorizar, precisa validar. Então imagine, o consumidor ele tem um imóvel, já está em débito, está com saldo devedor, por algum motivo a instituição ainda não levou a leilão ou não foi a retomada da propriedade, né? E ele tem alguém interessado, algum familiar, alguém naquele imóvel, é perfeitamente possível fazer a compra, né, do imóvel com saldo devedor, mas aquele adquirente vai ter que colocar em dia todas aquelas obrigações, né, senão a instituição financeira não aceitará. Tem que ter o aval da instituição, né, Sim. doutora Jordana? Sim. Ou através de contrato de gaveta, né, quitando em relação ao titular, né, do financiamento imobiliário, para que, posteriormente, quitando esse saldo devedor, consiga a baixa, né, e a quitação do financiamento para a transferência do imóvel. Mas a cessão de direito, esse contrato de gaveta, ele é reconhecido legalmente, doutora Jordana? Ele não é reconhecido pela instituição, dependendo do caso, né? Porque o titular da obrigação é aquele que contraiu o empréstimo, que está registrado, né, no contrato e tal. Mas, na prática, ele é muito comum. Acontece muito. Acontece muito e é perigoso, porque muitas vezes o adquirente, ele acha que a cessão de direitos já lhe dá a autonomia perante a instituição financeira, que sequer deu anuência, né, para essa transferência, né, transferência através da cessão. Então, o que tem que se avaliar e tomar cuidado é para que não haja inadimplência, porque os atos serão contra o titular do contrato de financiamento imobiliário. O contrato de gaveta, por assim dizer, ele tem força de contrato, tem força de lei, mas entre as partes. Entre as partes. Entendeu? Muito embora a lei exija escritura pública ou, né, algumas formas para certos tipos de operação, mas ele não é invalidado entre as partes. Ele produz força entre as partes. Ele só não vai poder ser oponível perante um terceiro ou a instituição financeira, né? Ele não vai poder, por exemplo, na hora da consolidação da propriedade, ele fala, opa, peraí, eu tenho um contrato aqui de gaveta com o meu amigo aqui, a instituição financeira, ela não participou deste negócio, então esse contrato não pode ser oponível ao terceiro que não participou e não anuiu dele. E nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. O que é uma hipoteca? Doutora Jordana, vamos explicar. A gente já falou aqui no primeiro bloco da questão da hipoteca, mas explica aí pra gente. É também uma forma de garantia real da dívida ou de um empréstimo, né? E agora ela tem algumas peculiaridades, algumas diferenças da alienação fiduciária, porque a hipoteca ela pode ser dada em outro imóvel para garantia de uma dívida, não só a própria dívida do imóvel, como empréstimo, fomento, FCO, vários tipos de empréstimo, a hipoteca. E ela não transfere a propriedade do bem, né? Só fica gravado na matrícula daquele imóvel a hipoteca, o gravame, que servirá como garantia ao pagamento da dívida. E pode ser alterada. E a diferença também é que para a execução dessa hipoteca tem que ser de forma judicial. E na questão do financiamento de imóveis, muda com essa decisão ou não? Na prática, hoje, a maioria dos bancos e instituições, ela não utiliza-se mais da hipoteca para
aquisição de imóvel, né, e financiamento imobiliário. Então, realmente é alienação fiduciária. A hipoteca é utilizada pelos bancos e instituições financeiras para outros tipos de empréstimos, né? Cédula, penhor, cédula rural, empréstimos pessoais, né? De outras questões empresariais, tanto pessoa física quanto jurídica. Mas nessa questão do financiamento imobiliário, né, realmente é a alienação fiduciária que é a prática do mercado que está se utilizando hoje. E o mercado? Como é que ele está reagindo a essa questão? Para eles, melhora bastante essa questão de poder tomar o imóvel que está em dívida sem um processo judicial? Tecnicamente, isso diminui o risco da operação. Uma diminuição de risco tende a gerar uma redução nas taxas de juros, né? Você tem países aí como os Estados Unidos, que o sistema judicial ele é mais efetivo, mais célere e tudo, as taxas são muito mais atrativas do que as taxas praticadas aqui no Brasil. Então, se imagina que o mercado poderá reagir com a redução das taxas, né, das taxas de juros ofertadas ao consumidor, com essa aparente redução do risco, porque agora não vai mais poder ficar discutindo isso, né, uma vez que o Supremo acabou de validar. E vamos à última pergunta de telespectador. A decisão do STF pode impactar na redução de riscos nos empréstimos e, consequentemente, na diminuição das taxas de juros mutuários? Doutor Isley, o consumidor, então, ele pode esperar que venha aí uma redução e isso pode valer também para quem já tem um financiamento há mais tempo ou para quem vai contratar? Imagina-se que vai haver uma redução, né? Mas isso aí só o tempo e o mercado realmente dirá, como temos um exemplo aí, as passagens aéreas, que passou-se a cobrar pelo despacho de bagagem e outros serviços que antigamente eram inclusos, e hoje, né, historicamente, sabemos que não houve redução alguma nos valores. Então, o consumidor, aquele que pretende realmente adquirir ou está se planejando para adquirir, ele pode aguardar, se ele não tiver urgência, aguardar e ver se as taxas realmente, como é que o mercado vai reagir, né? E se de repente o mercado, aqueles que já têm contratos ativos, se de repente o mercado reage melhor e uma instituição financeira oferta uma taxa melhor, ele pode fazer a portabilidade dessa dívida ou até refinanciar dentro da própria instituição financeira, que ele já é ali mutuário, que ele já é cliente, mas numa taxa mais atrativa. E é um mercado que está em aquecimento, em crescimento aí, doutora Jordana? Olha, eu acho que esse mercado da moradia, né, da questão imobiliária, ele não para, né? Tem uma demanda muito grande, inclusive até faltando recursos, né, para liberar. Vários construtores também reclamando da falta de liberação aí desses recursos, dessas instituições financeiras, especialmente públicas, né, para fomentar a questão da moradia no nosso país, né? Então, com essa decisão, cessa-se os questionamentos da segurança jurídica para as instituições financeiras, para os bancos, né? Então, eu acredito que tenham que fazer uma política, né, de fomento aí para o consumidor, para o mutuário, para o, né, aquele que está pretendendo adquirir. Culturalmente, o brasileiro médio ele tem o sonho da casa própria desde que né, o mundo é mundo. Então, sabendo que a gente tem historicamente um aumento da população, né, vem aumentando, hoje somos mais de 200 milhões de brasileiros, a tendência é o mercado realmente só aumentar, principalmente no viés residencial, do financiamento residencial. Então, para a gente encerrar, aquele conselhinho básico ali para o consumidor que está pensando aí com o sonho da casa própria, o que ele deve ficar atento na hora de um financiamento para evitar problemas? Prevenir sempre foi melhor do que remediar. Então, aquele consumidor que escolheu uma instituição financeira, faça análise do contrato, consulte um advogado, né? A consulta sai muito mais em conta do que um processo judicial. Se informe dos seus direitos, das suas obrigações, das abusividades que, lamentavelmente, costumam estar previstas nos contratos, e aí sim ele vai tomar uma decisão mais acertada, mais ciente das obrigações que ele está assumindo por meio daquele contrato, para que, como dissemos, o sonho da casa própria não se torne o pesadelo da família.
E é isso que a gente espera, né? E com essas constatações, o nosso artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Jordana, doutor Isley, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!